Olá, amigos do Seminário Vide. É com grande alegria que nós começamos hoje mais uma entrevista, hoje com uma pessoa muito legal que vocês vão ter muito prazer em conhecer. Ele desempenha uma função muito importante no reino de Deus e nós vamos falar sobre a vida pessoal, iremos falar sobre os desafios, histórias, situações, enfim, tudo isso para poder edificar para o seu conhecimento de como algumas situações acontecem dentro do reino de Deus. Então nós começamos agora. Eu estou aqui, quero lhes apresentar Pastor Luciano. Pastor Luciano, é um grande prazer estar contigo hoje aqui na entrevista Vide e a gente está muito feliz de recebê-lo aqui hoje. Amém. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, Aloysio. Muito bom. Pastor Luciano, a gente tem algumas coisas, né? Eu não falei, mas o Pastor Luciano, ele é um missionário, né? Tem uma função assim, como eu disse, de muita importância para o reino de Deus e as pessoas normalmente têm uma visão normalmente distorcida de como é a vida de um missionário. Então você vai ter a oportunidade hoje de saber um pouco mais em detalhes como que é a vida, o dia a dia, o ministério de um missionário. Pastor, primeiramente queria pedir que o senhor falasse para nós, para os nossos amigos, da sua vida pessoal, né? O seu nome, onde que você mora, a sua família, um panorama geral de quem é o pastor Luciano. Olha, eu sou Luciano, minha esposa se chama Andressa e nós temos uma filha chamada Rebeca. Nós moramos já há quase 12 anos no Nepal. O Nepal é um pequeno país que fica entre a Índia e a China. Nós estamos ali como missionários servindo a obra do Senhor. Eu sou do Paraná, aqui no Brasil, minha esposa é de São Paulo. O Senhor nos uniu para irmos até as nações levar a palavra. Graças a Deus por isso. Pastor Luciano, vamos começar lá de trás, lá do começo. Conta pra gente como que foi a sua conversão, como é que ela aconteceu, um pouquinho desse contexto da sua conversão, se houve muita mudança, se você nasceu num lar cristão ou não, como que era o antes, como que foi depois. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, a conversão minha foi devido... o meu pai, ele já era a terceira geração de cristão na família, só que aos 18 anos ele saiu para trabalhar fora e ele desviou. E quando eu tinha 11 anos de idade, o meu pai voltou para Jesus. Meu pai voltou aos caminhos do Senhor e ele começou a me levar para a igreja. E desde então nós começamos a crescer, então desde os 11 anos nós estamos na igreja, tem já aproximadamente 27 anos, estamos servindo a Deus e caminhando. Graças a Deus por isso. Ou seja, o senhor então teve a oportunidade de ter um lar cristão, né? Uma oportunidade que poucos têm, né? Nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Então, sua conversão, vamos dizer assim, foi quase que natural devido à herança espiritual que o teu pai, né, os teus pais, eles te cederam, te concederam. Mas como é que foi a sua vida? Quando você se lembra, assim, o momento, se você se lembra do momento que você teve uma marca, que você fala assim, a partir daquele momento eu tive um compromisso maior, eu tive um discernimento maior do reino de Deus. Aconteceu isso contigo? Olha, aconteceu e foi pouco tempo depois que eu comecei a ir na igreja. Eu tive assim, exatamente isso que você falou, um discernimento maior, tive um temor maior logo depois do batismo. Sim. Eu mesmo sendo novo, eu levei muito a sério o batismo. Então, assim que eu cheguei na minha adolescência, que eu já, os prazeres do mundo, as curiosidades começaram a rondar a minha vida, mas uma das coisas assim que me deu força foi, é claro que tem o pastoreio, né, a igreja, o discipulado, tudo, mas foi o batismo. O batismo, assim, eu encarei com muita seriedade, eu falo que depois do batismo, assim, eu tive um discernimento, eu tive assim um compromisso maior com o reino de Deus, um temor maior também. Graças a Deus. Muito bem, pastor Luciano. Pessoal, nós vamos agora entrar num detalhe importante que vocês, eu acredito, vão gostar muito, para conhecer um pouco da vida de um missionário em campo. Pastor Luciano, conte para a gente, então, como que foi o seu chamado. O momento que você teve ali, você falou, olha, naquele dia, naquele instante, ou foi uma coisa que aconteceu gradativa, para você ter a certeza que você tinha um chamado missionário?
Aloísio, eu assim que eu entrei na igreja, eu tive uma paixão muito grande com a música. Então, com pouco tempo eu já entrei na escola de violão e aí eu comecei a aprender, passei a ser levita na igreja e eu passei aproximadamente dos 14 anos até os 19, 20 como levita na igreja, servindo a Deus. E aí algumas pessoas hoje até nos perguntam, falam, pastor, o senhor ama tantas nações, povos não alcançados, então quer dizer que você tinha isso desde pequeno? Aí eu vou falar sobre como que Deus moldou e me chamou para a obra. Foi algo muito forte. Quando Deus me chamou para a obra missionária, primeiro eu escandalizei muito. Eu fiquei muito triste, fiquei bravo com Deus, porque eu falei, Senhor, eu estou te servindo, eu estou te buscando, estou fugindo do pecado e agora eu chego aos meus 20 anos, já tinha me formado já em contabilidade, fiz um curso técnico de contabilidade 4 anos, depois eu ia entrar numa universidade, eu queria fazer administração de empresas, aí o senhor vem e me chama para missões. Mas por que foi o meu choque, Aloísio? Desde que eu entrei na igreja, sempre a minha igreja ali no interior do Paraná recebia missionários. E o campo missionário é muito difícil, é difícil da realidade do Brasil, mas os missionários têm que tomar um cuidado para não passar somente isso nas ministrações. Nós podemos passar as dificuldades, mas nós temos que passar também o que Deus tem feito, o que Deus quer fazer, e nós temos que passar que os missionários são um povo na terra feliz, que está no chamado, que está servindo, mas muitos, não sei se é porque eles não vigiavam, mas eles priorizavam mais as coisas ruins, e isso foi causando trauma, foi causando esse bloqueio na minha mente a respeito de missões. Eu admirava, mas eu falava, não, missionário nunca, nunca na minha vida, ainda bem que eu não tenho chamado. E quando Deus me chamou, foi algo muito forte. E eu me lembro que eu orei e jejuei 30 dias para ele mudar de ideia. Foi uma batalha muito, muito grande, mas Deus foi movendo as circunstâncias até eu dizer sim. Quando eu disse sim, Ele completamente tirou todos os temores da minha vida, porque eu tinha temor, porque até então eu não via missionários, representava que era um povo triste, que estava lá totalmente, como poderia dizer, que estava sendo obrigado a estar no campo e que vivia infeliz, mas Deus quis isso para mim, ok, então vou viver desta forma. Não, quando eu disse sim, eu passei a ter uma alegria muito grande ao chamado, mas é uma história longa, que Deus foi mudando as circunstâncias para mim aceitar esse chamado. É interessante o senhor dizer a respeito do primeiro momento que você teve a percepção de como você tinha uma ideia que era um missionário no campo. Havia uma ideia de ser algo muito difícil e que seria algo ruim, muito sofrido, devido às imagens, devido às situações que chegavam para você. Eu te pergunto o seguinte, pastor Luciano, as dificuldades de um missionário, né? Como que você lida com as dificuldades do missionário? Porque eu quero que nossos amigos entendam assim, o missionário é gente, né? A gente como a gente. Sofre, tem sentimentos, tem pensamentos, tem tribulações. Mas quais são os verdadeiros desafios que você fala, alguns momentos que você pode pensar, não quero mais, acontece esse tipo de conflito com o missionário, acontece esses conflitos de dizer, isso não é para mim, como que você lida com isso, como que acontece e como que o senhor lida com isso? Primeiramente, eu já vi alguns casos das pessoas estarem no campo, mas não ter a 100% convicção. Isso é perigoso. Sim. Então parece que tem algumas pessoas que se chamam. Certo. No meu caso, eu tentei correr e fugir muito. Quando Deus, como eu disse, mudou a situação e Deus foi nos levando a um novo patamar. Ele mudou as circunstâncias até nós dizermos sim. Agora, a convicção tem me ajudado muito a romper vários desafios, porque ao longo dos anos, é claro que vão surgir dificuldades, vão surgir
pensamentos, olha, será que é o tempo de eu voltar ao Brasil ou não é? Mas é a convicção. Tendo a convicção 100%, Deus me chamou, você vai receber uma graça especial de Deus para cumprir com aquele propósito. Eu, para ser sincero, graças a Deus, não estou tendo, até hoje eu já estou praticamente 12 anos no campo, eu não estou tendo esses picos de dificuldades de pensamento, mas eu já conheci e conheço várias pessoas que chegou alguns anos no campo, começou a ter assim essa falta de paz. Será que é o tempo de eu ir? Eu vou para outro país? Eu aprendi uma coisa, Luísa. Uma vez eu vi um pastor pregando e eu achei muito interessante uma frase que ele disse. Ele falou assim: nunca se mova por necessidade, mas por revelação. Se fosse mover por necessidade, eu já tinha me movido muitas vezes. Sim. E principalmente se já tinha saído do Nepal. Mas eu quero seguir esta palavra. A circunstância às vezes está difícil, está complicado, mas Deus disse algo para sair? Não, então continue. Continue, que aquilo ali é uma nuvem, aquilo ali é uma estação, ela vai passar. E com isso Deus tem dado graça, né? Uma das maiores dificuldades que nós sentimos ali no Nepal, o Nepal é um país muito montanhoso. Então qualquer viagem de 150, 200 quilômetros dá 10 horas, 12 horas. Viagem de 500 quilômetros passa de 20 horas, né? Porque é um país muito montanhoso e a gente pega daí os ônibus locais e também não tem como correr, não tem como, é na faixa de 40, 50. Então, algumas dificuldades. Os povos não alcançados, o que Deus tem colocado em nosso coração, eles estão localizados em montanhas, províncias, vilas, vilarejos distantes. E nisso daí, naturalmente falando, os maiores desafios é que tem vilarejos que nós gastamos dias para chegar. Inclusive sobre isso, pastor Luciano, o senhor poderia elencar, então, no caso aí, quais são as maiores dificuldades do missionário em campo em países como esse, por exemplo, o Nepal? Porque são dificuldades logísticas, né? Você chegar até os locais onde precisam ser levado o evangelho, as dificuldades de sustento, que é uma coisa que eu gostaria de falar depois especificamente, e as dificuldades culturais. Quais são, para um missionário, como o senhor já tem muita experiência já ao longo desses anos, você acha que é o ponto que fica assim, maior dificultador natural para o trabalho em campo? Olha, você está dizendo em campo geral ou especificamente no Nepal? Especificamente no Nepal, nesses países que são países mais fechados. Olha, naturalmente ou espiritualmente falando, primeiro vem a perseguição, né? Ainda nós trabalhamos ainda com certo receio. A qualquer momento você pode ser descoberto e ser ou deportado ou ser preso no Nepal, porque a maior crise, vamos supor, do Nepal, a religião predominante é o hinduísmo, depois budismo, depois islamismo. Mas o hinduísmo, a maior crise que eles imaginam, o que eles falam, é de um estrangeiro sair do país dele e no Nepal converter um nepalês à religião deles. E os hindus detestam os cristãos e os missionários porque eles conhecem milhões de caminhos para ir para o céu. Eles creem em milhões de caminhos para ir para o céu. Chega o missionário e fala, não, só tem um caminho, e é o Deus que eu estou pregando. Então isso para eles é uma afronta muito grande. Então tem o lado espiritual, que é o lado da perseguição, e o lado natural, como você disse, da logística, de chegar a um local. Chegar a um vilarejo de 100, 200 pessoas, tem vilarejos que nós queremos alcançar, que são 6 dias para chegar. 3 de ônibus e 3 a pé. Não tem outro meio na montanha. Então nós vamos de ônibus até onde conseguimos, depois a pé. São situações, dificuldades extremas, né, que o missionário passa, como o senhor está relatando para a gente. E falando ainda de dificuldades, pastor Luciano, conta para os nossos amigos aí, qual foi um dos momentos, ou o momento que você teve maior dificuldade específica, que você falou, olha, o momento mais difícil que você tem lembrança de você no campo?
Olha, o momento mais difícil, e não sei se eu posso colocar traumático, Sim. eu creio mais traumático seria para minha esposa do que foi para mim. Eu estava levando Bíblias para um campo de refugiado butanês. Por que butanês? Butão é um dos países mais perseguidos do mundo, onde persegue os cristãos, um dos países mais fechados do mundo. E eu descobri que dentro do Nepal tinha um campo de refugiado butanês. Então eu comprei 850 Bíblias e eu estava levando para os cristãos deste campo, que a gente já estava procurando apoiá-los de alguma forma. E de que forma que nós apoiamos, uma das formas apoiamos os cristãos é levando Bíblias. Só que nesse intervalo, antes de chegar no campo, era 600 quilômetros de Katmandu, a capital, né, onde nós moramos, e antes de chegar, literalmente nós caímos numa cilada do diabo. E foi assim, um dia foi tenso, né? E principalmente para minha esposa, porque eu caí na mão de uns homens e eles me espancaram na frente da esposa, outros tacaram pedras. E graças a Deus que eles não tocaram na minha esposa. Graças a Deus. Ali eu aprendi algo, nenhuma tentação é maior do que você possa suportar, é bíblico isso. Sim. Então eles não tocaram, mas ela ficava gritando, pedindo ajuda enquanto eles me batiam. E eu gritava, Sati, Sati, Sati na língua deles era amigo. E eu falava que eu era amigo, mas eles batiam com mais força. Quando chegou 2 homens com facão, porque o diabo não queria bater, ele queria matar. Quando chegou 2 homens com facão para matar, alguém gritou. A polícia, o exército estava na região. Já era algo tudo que Deus, né, já tinha pensado e planejado, né? O exército chegou, os 2 homens correram para o meio do mato, não conseguiu achar esses homens com facão, os outros homens que estavam nos batendo dispersaram também, não deu em nada. O homem, quando viu o que eles tinham feito comigo, o policial, ele falou assim, como você, um estrangeiro, está nessa região do Nepal? Era uma região selvagem. Só que nós sabemos, né, dessas dificuldades, dessas limitações. Mas para chegar a Bíblia num campo, a gente tem que se arriscar às vezes. Aqui no Brasil nem tanto, porque é um país livre e tudo. Mas não só no Nepal. O Nepal ainda não é tão severa a perseguição como em outros países, como Irã, Vietnã, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Afeganistão, né? Como o próprio Butão. Então, de alguma forma, tinha que chegar às Bíblias, né? E hoje nós poderíamos falar, foi algo traumático, infelizmente falamos isso, mas na época de Jesus eles não falavam infelizmente, na época da igreja primitiva, eles falavam privilégio. É verdade. Tivemos um privilégio de passar algo. Então, o que Jesus permitiu? Ele permitiu dar esse privilégio por assim sofrer algum tipo de perseguição mais severa pelo nome dele, mas tocar na minha vida ele não permitiu. E o interessante, Aloysio, que aonde o trabalho mais cresceu depois foi no campo de refugiado butanês. Olha que interessante essa história, amigos, porque é muito forte ouvir, né, de histórias de alguém que sofreu na carne situações específicas por estar num campo missionário, por estar num país que não é o seu, e sofrer em nome do Senhor Jesus. Como o senhor bem falou, Paulo, né, dizia, isso é um privilégio, né, poder sofrer pelo nome do Senhor. E eu te pergunto o seguinte, pastor Luciano, qual o senhor acha que o limite de um missionário em campo, no seu caso específico, né, que você diz, olha, eu estou disposto até aqui, em nome do Evangelho, em nome do meu Senhor. Qual é o seu limite? Olha, eu não sei se poderia falar, né, se eu teria um limite. Eu peço a Deus a graça, né, a misericórdia dele para se renovar a cada dia, né, nas nossas vidas. Graças a Deus a minha esposa me apoia muito no chamado. Ela não fala, não, vamos embora desta terra. Na época ela ficou um pouco traumatizada, né, porque ela viu a cena, né, de fora, né, e eu procurando fazer o bem e eles fazendo, mas isso é algo natural, né, que acontece em alguns países para levar o Evangelho, mas eu oro a Deus para não chegar e falar
chegar num limite. Sim. Eu quero estar anestesiado, eu quero estar mergulhado na graça de Deus para sempre ter força para levar a palavra dele, né? Agora, limite naturalmente falando no físico, eu já cheguei algumas vezes no limite pelo fato de andar 10 horas num dia, subindo, descendo montanhas, e isso foi algo, e tem sido algo que é o nosso maior desafio. Aqui no Brasil, eu até engordo com facilidade, comida boa, e aqui a gente vai pregar numa igreja ou vai de carro, de ônibus ou de avião. Lá, muitas vezes é a pé e não vai ter que a comida, né, típica nossa. Então, lá até no físico nós temos que estar 100% preparado, porque para levar o evangelho nós não podemos, eu sempre digo isso nas igrejas, jamais quero colocar limites ou restrições para levar o evangelho a um vilarejo longe. Jamais quero medir esforços, porque Jesus não mediu esforços para sair do céu e vir aqui na terra padecer por nós. Glória a Deus por essa afirmação, porque essa é a grande realidade que nós temos que nos apegar, que o Senhor fez por nós. Eu poderia afirmar, pastor Luciano, ou estaria exagerando em afirmar, que um missionário com convicção de chamado, ele está sempre disposto a morrer pelo Senhor? Olha, tem que estar. O que eu faço, Aloysio? Eu procuro ter uma vida de oração para que, se um dia chegar algo nessa circunstância, que eu não negue o nome dele. Então, isso é muito difícil, ainda mais quando a gente é pai, né? Passa a ter filhos. Então, você passa a amar, né, os filhos. Hoje eu entendo algumas coisas que até nos filmes nós vemos, quando um bandido vai matar uma pessoa, a pessoa, uma das primeiras coisas que fala, eu tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, né? Olha, eu tenho filhos, por favor, porque é um amor muito grande pelos filhos. Então, a minha oração, eu estou ciente do risco. A gente tem procurado ir em lugares como Irã, Vietnã, Laos, Mianmar, lugares que bem mais perseguidos que o Nepal. Então, eu não quero passar por esse tipo de circunstância, mas eu tenho que me preparar, pelo menos psicologicamente, principalmente espiritualmente, para que jamais venha negar o nome de Jesus. Mesmo, eu tenho uma ministração no livro de Apocalipse, que diz assim, eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro. Se eu não me engano, Apocalipse 11:12. Depois você pode conferir aí na sua casa, mas diz assim, eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro e em face da morte não amaram a própria vida. Então, os discípulos, os apóstolos do Senhor, em face da morte, não amaram a própria vida. Glória a Deus por isso. São situações que muitos dos nossos amigos não têm ideia de como que se processa no campo missionário. E em falando nisso também, pastor Luciano, eu queria abordar agora a questão de sustento de missionário, porque nós pertencemos a uma igreja aqui no Brasil que há plena liberdade e que há, de maneira geral, uma facilidade de sustentação financeira, de maneira geral. Mas como é a realidade de um missionário que está nos países asiáticos, como é o seu caso? Como é que lida no dia a dia com isso? Como que funciona? Como é que a dinâmica disso, a dificuldade, discernimento das pessoas que sustentam? Como é que se processa toda essa questão do sustento de um missionário? Luiz, isso é um assunto muito sério, né? E muito abrangente. O diabo, ele quer que o missionário sofra com o sustento dele. Porque se ele sofrer com o sustento, se a igreja não mandar, não enviar o sustento, ele primeiro que não vai poder dar um conforto melhor para a família, ele em si não vai viver de uma forma tão confortável e com o tempo ele vai se cansar, vai chegar a um extremo de um cansaço e ele vai voltar. Conheço missionários que já cansaram de batalhar pelo sustento, tá? Então, os primeiros anos foram muito difíceis para nós, porque eu assumi assim Quando Deus me chamou para a obra, eu fui um pouco radical nessa parte. Eu falei, Senhor, é o Senhor que está me chamando. Então, compartilhar as necessidades dos meus irmãos das montanhas, do trabalho do Camboja, outros lugares,
Eu posso, mas do meu sustento pessoal, eu não quero ficar falando nas igrejas. Eu simplesmente vou pregar sua palavra. Eu vou na igreja e prego a palavra de Deus. Deus vai movendo corações. Deus vai trabalhando. Mas, porém, o que eu já percebi, às vezes tem missionários que já quer começar num patamar alto. Então, quando eu fui para o campo, a segunda vez, que foi em 2006, eu já tinha morado tanto na Índia quanto no Nepal, mas depois de 2006 eu volto casado para o campo. Os primeiros anos não foram fáceis, foram difíceis, mas mesmo assim eu permaneci. Deus, eu sirvo o Senhor, foi o Senhor que me chamou para a obra, eu preciso desta necessidade, eu preciso dessa outra, eu preciso, mas eu não vou falar. Né? Então, não é que nunca eu vou falar de uma necessidade pessoal. Às vezes, quando eu venho ao Brasil, só de passagem para mim, para minha esposa, para minha filha, é aproximadamente 15 mil reais, 20. Então, porque o Nepal é muito longe, né? Então, algumas vezes específicas, eu coloco a necessidade, olha, para uma pessoa só é muito, mas se dividirmos o fardo entre 1000 irmãos, 500 irmãos, não pesa para ninguém e fica a bênção. Né? Então, mas no geral, o que eu sempre costumo dizer, o Filho de Deus passa pelo vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande, ele não disse ainda que eu viva. Ele disse ainda que eu ande ou passe, não temerei mal algum. Então, e eu fui ainda um pouco mais radical ainda nesse sentido, que eu falei, além de o Senhor me sustentar, eu vou ajudar no sustento de muitos pastores e líderes que nós vamos formar no campo missionário. Hoje nós apoiamos mais de 30 famílias. Glória a Deus por isso. Fora o trabalho do Camboja também, que assumimos há 2 anos atrás e que requer uma demanda maior, mas que no geral Deus tem sustentado. Glória a Deus por isso. Nós falamos de dificuldades, falamos do momento mais difícil que o senhor teve no campo. Vamos inverter agora. Qual foi o momento que você teve maior alegria no campo missionário? Olha, minha maior alegria, com certeza, é quando eu voltei ao mesmo campo de refugiada, onde tinha acontecido a maior tristeza, aconteceu a maior alegria, que eu batizei. Hoje, já contando vários batismos, eu já batizei 100 butaneses, 100 e poucos butaneses, para a honra e glória de Jesus. Então, quando você batiza, parece que é algo diferente, né? Eu ainda creio que vou ter alegrias maiores, né? Exemplo, nós estamos evangelizando um monge, Júlio agora vai fazer 10 anos. Monge, um sacerdote budista que fica meditando ao budismo 12 horas por dia. É uma história longa que um dia eu pretendo escrever algo sobre isso, mas ele confiou em nós e nós estamos evangelizando ele já tem quase 10 anos. Eu digo aos meus amigos mais próximos que eu só estou pregando ainda para ele porque eu creio no poder da pregação. Eu creio. Mas eu sei que certas pessoas, para sair das garras de Satanás, sair das trevas, tem que ter uma intervenção, parece que direta de Deus. Como Sadhu Sundar Singh, que era um jovem também hindu, que Jesus começou a aparecer em sonhos, conversar com ele. Então, Deus tem muitas formas de se manifestar, mas eu tenho orado. Ontem nós oramos, estava com um grupo de pastores aqui pela conversão desse monge. Eu creio que um dia ele vai se converter e ele vai se tornar uma das maiores alegrias minhas no campo. Amém. E nós estejamos também intercedendo por essa história, por esse monge que foi mencionado aqui, porque a intercessão dos santos é que faz com que a igreja avance. Não é verdade, pastor? Muito bem. E agora vamos falar de um outro tema, um outro assunto, porque nós aqui do Seminário Vide, nós estimulamos as pessoas a estudar a Palavra de Deus. O que representa o sustento espiritual? O que representa a Palavra de Deus no dia a dia de um missionário? Olha, se o missionário não priorizar a Palavra de Deus, eu creio que nem muito tempo ele vai ficar no campo. A vida, a intimidade, o devocional, eu creio que isso tem que ser em primeiro lugar, tanto na vida de qualquer cristão,
mas nós falamos assim, principalmente na vida do missionário que está fora de um contexto. Aqui tem 90% de cristãos, juntando evangélicos e católicos. No Nepal tem 0,5%. Meu Deus. Juntando evangélicos, católicos, Testemunho de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia. Então, se colocar só evangélico, não sei se tem 0,3%, 0,4%. Então, se não tiver um relacionamento, se não tiver uma convivência real com a palavra, eu creio que, mesmo se continuar morando lá, não vai passar de um turista a mais. Mas se quiser fazer algo relevante num país que tem a perseguição, tem que ter uma vida muito dedicada à palavra de Deus. Uma dica que eu dou para os missionários, para os alunos, que tanto queira ser pastor ou missionário, se você não priorizar o seu devocional, uma vida com Deus de oração, jejum e busca, meditação na palavra, vá fazer outra coisa, que você está indo para o lado, você está indo para o chamado errado, porque para nós liderarmos pessoas, tirarmos pessoas das garras do inferno, do diabo, nós precisamos estar cheios. O que nós vemos muitas vezes, pessoas feridas tentando curar. Não tem como. Deus quer nos curar para que possamos curar outras pessoas. Amém, pastor Luciano. Essa palavra é muito importante porque nós sabemos que é da palavra que vem o alimento, é a palavra e dela que nos sustenta espiritualmente e a pessoa tem a oportunidade de crescer, porque a salvação é uma porta de entrada para você se desenvolver, para você crescer e chegar, como a Bíblia diz, à estatura do nosso Senhor, a estatura de Cristo. E, finalmente, pastor Luciano, eu queria que você dissesse uma palavra para os nossos amigos sobre vida cristã. Como é que para o missionário e também para a pessoa, aqui no Brasil, as realidades do Brasil, as dificuldades que não são nem próximas do que passam, como o senhor passa no país asiático, no Nepal, que é o seu caso, o que o senhor diria para essas pessoas poderem viver na realidade dessa igreja brasileira? Olha, eu estive participando de um congresso de missões há pouco tempo e algumas pessoas perguntaram para mim o maior choque transcultural que eu sinto hoje. Eu já falei sobre alguns choques, né, daí nesse congresso, eu estava sendo entrevistado também, e também falei sobre um choque que eu tenho sentido. Aonde? Quando eu chego no Brasil. Então, uma vida cristã, maturidade cristã, eu creio que está faltando para nós. Quando eu comecei a evangelizar esse monge, Luiz, o que me chamou muito a atenção foi quando eu fui a primeira vez no monastério falar de Jesus, não. Eu só fui no monastério para dar uma olhada, porque aonde tinha mais de 200 monges eu vou lá evangelizar, isso é uma afronta muito grande. E eu poderia ser descoberto facilmente, até pelo governo, se alguém me entregasse, né? Isso daí é uma afronta para eles muito grande. Mas algo que me chamou muita atenção foi que o monge tinha uma mão direita tremendo. Isso foi uma das coisas fundamentais que serviu para mim começar a falar de Jesus para ele. E eu fui perguntar por que a mão direita dele sempre ficava tremendo. E a resposta dele me impactou muito. Ele disse, olha, eu meditei e jejuei muito a Buda. Fiquei muitos dias sem comer, sem beber e deu um problema na minha cabeça, segundo o médico. E eu tenho que tomar remédio controlado hoje para dar uma amenizada nessa tremedeira. Mas ele falou que não tem cura, né? Então, isso me trouxe assim um ensinamento e misturado com uma revolta muito grande dentro de mim, porque ele não tem pastor, não tem Bíblia, não tem Espírito Santo, mas tem uma vida dedicada ao Deus dele que está morto, Buda está morto, que está dedicado muito mais, a dedicação deles é muito melhor do que as dos cristãos. Deus mostrou muito claro para mim, ele serve a mentira, mas como se fosse verdade. Enquanto nós, na nossa vida cristã, temos que tomar cuidado, porque às vezes nós servimos a verdade, mas como se fosse mentira. Ou seja, a vida de comunhão na igreja livre, muitas vezes por nós termos esse excesso de liberdade, nem sempre é bom. Isso traz
uma comodidade, isso traz uma sensação de conforto muito grande. Então as pessoas, muitos, não têm uma vida cristã voltada a Deus com seriedade. Eu tenho falado nas igrejas onde tenho passado. Hoje existem muitos frequentadores, mas filhos que de fato estão manifestando o poder, a graça de Deus no mundo lá fora tem poucos. Essa é uma verdade, é um recado para vocês que estão assistindo, porque nós pertencemos a uma igreja, como o senhor acabou de dizer, livre, e isso pode provocar em muitos a displicência de seguir o Evangelho. Essa sensação da liberdade plena pode provocar isso, essa sensação de está tudo à mão, está tudo muito fácil. E nós vemos uma igreja que verdadeiramente, se eu concordar com isso, o senhor afirma, que não está atenta ao discernimento do que tem que ser feito. Aqui no Brasil é um exemplo disso, né? Mas nós que cremos no Senhor e na sua palavra, Ele diz que vai buscar a igreja santa e imaculada, sem rugas e nem manchas. Então vale a pena você que está nos assistindo parar um pouquinho para pensar sobre isso, porque nós estamos aqui ouvindo a realidade de uma pessoa que vive num campo missionário, ele dedica a vida junto com a família a um campo para pregar o Evangelho, num lugar que dificilmente ele vai ser bem recebido nos lugares. Pelo contrário, ele é perseguido. Ele não recebe sustento de uma maneira que dá a ele conforto, previsão de conforto. E, no entanto, está seguindo ao Senhor. Lá, um país longe do seu país natal. E está dizendo claramente que também vale a pena, que é importante, muito importante, que nós estimulamos vocês a fazer dia a dia, não só através das nossas devocionais, mas de estudar a palavra. O nosso intuito, o nosso propósito é esse, para que você saiba como é importante você estudar a palavra, porque conhecendo a palavra de Deus é que você terá a noção exata de como é o reino, o que afeta o reino, como que ele pode ser progredido, o seu crescimento espiritual. Então isso é muito importante e eu quero, nesse momento, pastor Luciano, agradecer o senhor pela oportunidade de estar aqui conosco na entrevista Vide hoje e pedir que você dê um recadinho para os nossos amigos, os seguidores, os seminaristas, para que eles assistam então a nossa próxima conferência Vide, convidando-os para assistir a nossa conferência Vide e dar um recadinho final, que o senhor fique na liberdade. Amém. É um prazer, Luiz, estar aqui, né? E principalmente sendo entrevistado por você, que você é um dos colaboradores fiéis ao campo missionário. Glória a Deus. Talvez você olha para o Aloysio e olha, só tem um talento, tem uma voz bonita, legal, mas esse irmão de fato ama as nações e tem sido muito bênção, né, em nossas vidas, tanto no trabalho do Nepal quanto do trabalho do Camboja. Glória a Deus. E eu fico assim muito alegre hoje, em especial, porque eu vou te presentear com um livro nosso. Aleluia. Aqui está um livro, Além das Fronteiras. Nós acabamos de lançar aqui no Brasil o livro Além das Fronteiras. Várias perguntas que você falou, eu dou uns detalhes muito mais ricos aqui no livro, sobre o chamado, como que eu orei e jejuei 30 dias para mudar Deus de ideia e como Deus mudou a minha mente. Como que Ele transformou e mudou a minha realidade. Não foi fácil. Aqui eu dou detalhes, como Deus fez com que eu amasse a obra missionária. Aqui conta também a minha juventude, as primeiras tentações. Deus tem um propósito lindo na vida de cada cristão. Só que lá atrás, na adolescência, na juventude, o diabo já tenta tirar o jovem da presença de Deus. Porque se o diabo tira o jovem da presença, ele vai chegar aonde estão os futuros pastores, missionários, ministros de Deus. Então tem muitos jovens hoje que estão se perdendo, infelizmente, na juventude. Bom é para o homem, a Bíblia diz, suportar o jugo na sua mocidade. Então aqui eu dou detalhes. A primeira parte do livro eu dou detalhes sobre o chamado, sobre como foi parte da minha infância ali. E depois da metade para frente, nesse livro, eu falo sobre o que Deus tem feito no Nepal. Escreverei outro livro passando detalhes do que Deus tem feito em outros países.
mas esse daqui é só somente sobre o Nepal. Aqui está a montanha do Himalaia e além das fronteiras. Aqui são testemunhos reais, alguns testemunhos recentes, né? Experiências que nós colocamos neste livro, que fala a respeito do que Deus tem feito nas montanhas do Himalaia, como que nós chegamos, como que encontramos cristãos, né? Nós já estamos com essas mais de 30 famílias de pastores sendo ajudados, sustentados pelo Ministério Rompendo Fronteiras. Se você é um aluno de missões, creia, você não foi chamado para fazer algo qualquer na terra. Você tem um chamado específico pelo próprio Deus para ser testemunha dele, tanto em Jerusalém, ou aqui em Belo Horizonte, Minas, ou no Brasil, ou em outras nações. Então, o recado final que eu quero deixar siga firme no que Deus colocou. Se você já é missionário, saiba que Deus, ele observa muito a convicção. Deus me chamou. Meu pensamento não pode titubear, meu pensamento não pode vacilar. Deus te chamou. As circunstâncias passam, mas o seu chamado, o que ele vai produzir, é algo eterno. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vou receber então o livro das mãos do pastor Luciano. Está aqui. Como ele disse, é um livro muito importante. Além das fronteiras, é uma indicação que nós já fazemos, a partir de agora já, como recomendação de leitura. Está aí o link para você, como o pastor falou, para você adquirir o livro. E queremos agradecer, pastor Luciano, pela sua presença aqui, nessa entrevista tão marcante, tão maravilhosa, com informações tão preciosas para nós, né? E que o Senhor Jesus continue te dando graça, sabedoria, sustento, até o dia que Ele virá para nos buscar e todos estaremos diante dEle para toda a eternidade. Então, os nossos amigos agradecem também, eu tenho certeza. Muito obrigado, que Jesus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço. Amém. Amigos, então é isso. Tivemos essa entrevista agora com o pastor Luciano, missionário no Nepal, de histórias tão marcantes que ele contou, e graças a Deus. E nós então despedimos assim, com certeza, até a próxima entrevista. E você sabe, né? Estude a Palavra de Deus, Seminário Vide, uma palavra, uma semente.